Meu irmão, minha irmã, mais uma vez unidos para meditar sobre a liturgia. E hoje a liturgia vai nos falar sobre o bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Mais uma vez eu convido você, se ainda não é inscrito em nosso canal, a se inscrever. Ative os sininhos para sempre receber as notificações de cada postagem. Hoje a liturgia nos ajuda a meditar sobre o sentido do pastoreio, sobre o sentido do ministério que o Senhor convidou e instituiu a nós como pastores do povo de Deus. O quarto domingo da Páscoa é conhecido como o domingo dedicado ao bom pastor, a meditação sobre aquele que é o bom pastor. Porque todos os anos a liturgia, ela propõe uma passagem do capítulo 10º do Evangelho segundo São João, na qual Jesus é apresentado como o bom pastor. Pastor é aquele que vai à frente do rebanho, é aquele que guia o rebanho, aquele que também tosquia o rebanho quando precisa, aquele que cuida, zela da melhor forma possível. Mas ele caminha à frente do rebanho para indicar o caminho que conduz às pastagens, que conduz às nascentes de água, para que o rebanho fique fortalecido, protegido e saudável. No Antigo Testamento, a imagem do pastor era muito familiar para o povo judeu. Muitos líderes foram verdadeiros pastores, como Jacó, como Moisés, como Davi. E frequentemente Israel é comparado a um rebanho do qual Deus é o pastor, Deus conduz. Ezequiel afirma que o próprio Deus assumirá a condução do seu povo, ele que vai à frente como o bom pastor que o livrará Israel da escravidão e conduzirá Israel à vida. Então, essa promessa, ela se cumpre em Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo. Ele é o bom pastor. A primeira leitura da liturgia de hoje narra a primeira viagem apostólica de Paulo e Barnabé. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a gente encontra essa passagem. Diante da recusa dos judeus, abre o rebanho. Agora não mais apenas os judeus podem participar do rebanho de Jesus Cristo, mas esse rebanho é aberto também aos gentios, aos pagãos, aos que não eram judeus. E surgem duas reações nesse momento, duas reações diferentes, duas reações diversas. Primeiro, os judeus pensam ter o monopólio de Deus, pensam ter o monopólio, serem donos da verdade, toda a verdade sobre Deus. São ovelhas fechadas, que ficam indiferentes às propostas cristãs, às propostas do Senhor. E também vem agora os pagãos, que eles respondem com alegria, eles respondem com entusiasmo e são ovelhas atentas à voz do pastor e dispostas a seguir esse verdadeiro pastor. Eles representam os praticantes, acomodados, que têm medo da novidade de Deus, e os afastados, na caminhada da fé, mas que agora abertos à novidade de Deus, abertos a essa proposta do Senhor. Na segunda leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 7, Cristo é o Cordeiro Pascal vencedor da morte. Ele é o pastor que conduz as ovelhas. Ele é o pastor que conduz o seu povo às fontes de águas vivas, às fontes de águas
tranquilas, serenas, aquelas águas, mananciais que trazem a vida nova. No Evangelho segundo São João, no capítulo 10º, Cristo se apresenta como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Esse texto, ele é uma catequese sobre a missão de Jesus. E ele consiste em conduzir os homens às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas de onde brota a vida em plenitude, essa vida nova. Vemos aí duas atitudes. A primeira atitude, a atitude do pastor, que é de dar a vida pelas ovelhas. O pastor é aquele que conhece. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele é aquele que cuida das ovelhas. Jamais se perderão as minhas ovelhas. Muitos ficam perturbados diante das falhas de representantes que a gente tem da igreja, né? A gente tem representantes que falham, que erram, que são injustos, que pecam, às vezes até gravemente. Mas a gente tem que entender a missão que Cristo os confiou. Então, diante dessas crises, diante das confusões que a gente percebe nas comunidades, a gente não pode afastar. Pelo contrário, a gente tem que rezar mais. E a gente tem que rezar para que Deus continue enviando bons e santos pastores. A igreja não está confiada apenas nas mãos de pessoas humanas. Essa é a nossa fé. Essas pessoas, elas são apenas instrumentos necessários e muitas vezes até imperfeitos. Mas elas são instrumentos do único pastor, o único que guia a igreja, que garante à igreja a vida, que garante à igreja aquilo que ele mesmo diz no Evangelho. Eu mesmo dou a vida para que elas tenham vida. Eu dou minha vida para elas e ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Eu sou o bom pastor. Então, quem são os verdadeiros pastores? Hoje, muitas pessoas se apresentam como pastores, prometendo vida, prometendo conforto, prometendo felicidade, prometendo até milagres que parecem mágicas. Mas em quem nós devemos confiar? Quem são os verdadeiros pastores? Primeiramente, Cristo é o único pastor dos cristãos. Cristo é o único pastor da igreja, na qual os demais pastores, eles são apenas instrumentos. Cristo é o único e verdadeiro pastor. Pessoas que presidem, pessoas que animam nossas comunidades cristãs, como bispos, padres, papas, ministros, apesar de suas imperfeições, apesar de suas fraquezas, têm um único pastor que nós devemos escutar e seguir. Um pastor que nós devemos, sem condições nenhuma, segui-lo, que é Jesus Cristo. E essas pessoas humanas, mesmo imperfeitas, elas representam Jesus Cristo. Pessoas que ensinam a mensagem do Senhor também são pastores. Você, papai, mamãe, né? Mestres, catequistas, companheiros de trabalho, que vivem com honestidade, são pastores. A mãe que, marcada pela dor, ela tudo suporta com paciência, suporta com amor, é pastora. O pai que educa seu filho para o perdão, para a reconciliação, para a partilha, para a honestidade, é pastor. Então, o pastor não é apenas o padre, o bispo, o papa, esses são ministros ordenados pela igreja. Mas todos nós batizados temos essa missão de sermos pastores. No batismo nós recebemos o tríplice munus, de sermos profetas, reis, pastores. As características do pastor ou do bom pastor abre caminho, porque o bom pastor é aquele que mostra o caminho, por isso que ele vai à frente,
Por isso que ele vai com o cajado à frente, abrindo o caminho, mostrando por onde as ovelhas podem passar com segurança. Ele conhece suas ovelhas, ele sente o cheiro das ovelhas, as ovelhas sentem o seu cheiro. Ele é providente, ele sabe do que as ovelhas precisam. Ele vigia, cuida das ovelhas e ele cura essas ovelhas. Ele deseja salvar todo o rebanho, é missionário, é coração. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor cuida. Uma segunda atitude é a atitude das ovelhas, né? As ovelhas escutam a voz do pastor, sabe quem é o pastor, supõe alegre adesão, né, ao conteúdo que as ovelhas escutam, a obediência à pessoa que fala, a escolha de vida daquele que se dirige a nós. Elas conhecem o pastor. Envolve toda a pessoa humana, mente, coração, vontade, deixando-se transformar pela voz no caminho para a vida. E por isso, elas escutam, elas conhecem e elas seguem. Porque Cristo torna-se o único guia de sua vida. Meu irmão, minha irmã, quem são as ovelhas desse rebanho? Quem são as ovelhas do rebanho de Jesus? Só os que foram batizados e membros ali de uma paróquia, de uma comunidade? Só os que frequentam regularmente a missa, a igreja? São todos os que escutam a voz do pastor. Todos são ovelhas do mesmo rebanho, se escutam, conhecem e seguem. Pode ser discípulo do bom pastor também aquele que, embora não conheça a Cristo, se sacrifica pelo pobre, ajuda o pobre, pratica a justiça, pratica a fraternidade, pratica a partilha dos bens, a hospitalidade, a fidelidade, a sinceridade, a recusa à violência, à opressão, o perdão dos inimigos, o compromisso com a paz. O pastor é aquele que está ali, que guia as ovelhas. E nós e vocês são aqueles que nos escutam e veem em nós o Cristo bom pastor. Hoje a igreja convida todos para rezar pelos sacerdotes, rezar pelos pastores. E eu peço encarecidamente que reze por mim que venho passando momentos não tão fáceis, mas com a fé inabalável no Senhor, com a fé inabalável na Senhora, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Vitórias. Ninguém nasce sacerdote, não. Por isso nós precisamos rezar pelas vocações. No Dia Mundial da Oração, de oração pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas, peçamos ao Senhor, peçamos ao bom pastor que dê à igreja, que dê ao mundo pastores segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Pastores que nele, que no Senhor confia e com ele estejam dispostos a fazer da vida uma total entrega pelo rebanho. Rezemos pelo nosso pastor, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Essa semana nós vimos uma cena triste dele com tanta dor e tanta dificuldade, com problemas nos joelhos. Rezemos por esse santo homem. Rezemos para que ele continue confirmando a igreja de Jesus Cristo, obediente àquela palavra do Senhor. Tu me amas, apacenta o meu rebanho. Rezemos pelos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.